Olá, Adriana Dantas, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Silvano Braga, seja bem-vindo. Boa noite também, Marisa Abreu. Boa noite, Valdete. Seja muito bem-vinda. Olá, Rosali, muito boa noite também. Andréia Dantas, boa noite também para você. Boa noite também para toda a família Dantas, Dona Wanda, seu Edivaldo, Márcio. Boa noite também, Maria Geralda. Boa noite, Selma e Dinho. Olá, Aninha. Boa noite para você e para o Adriano. Sejam bem-vindos. Jossanã, muito boa noite também. Olá, Carmen Inês. Boa noite. Boa noite também, Michele e Gabriel. Sejam bem-vindos. Anitta e Clarindo, muito boa noite para vocês. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Espero que seu filho também esteja melhorando cada vez mais, viu, Carmen? As nossas preces e orações sempre para ele. Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite também para vocês. Boa noite, Ercília Machado. Olá, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, boa noite também Cidinha Vieira, Dona Leopoldina, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Olá, José Ricardo, boa noite também Elaine Oliveira, seja bem-vinda. Já deixar aqui registrar o nosso também cumprimento ao Wagner Pimentel, que disse que não vai poder participar hoje, mais tarde ou amanhã ele vai nos acompanhar, então já fica aqui o nosso abraço. Boa noite também Mariângela, a Dona Neuza também, que sempre nos acompanha depois por conta do trabalho dela, fica aqui registrados os nossos cumprimentos. Olá, Débora Negrini, boa noite também para vocês, seja muito bem-vinda. E a todos os nossos amigos aí de Americana. Olá, Nadissan, muito boa noite. Ai, que bom, Carmen, que bom. E as nossas orações que continuem auxiliando sempre. Célia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Vamos então, meus queridos amigos e companheiros, fazermos a nossa prece para iniciarmos as reflexões dessa noite. Olá, Cláudio Honor e Eliane, muito boa noite também para vocês. Bom, meus queridos amigos e companheiros, que nós possamos agora nesse instante voltar o pensamento um pouquinho para nós, para o nosso próprio interior, procurando identificar em nós tudo aquilo que precisa ser alterado, tudo aquilo que precisa ser reformado, identificar as nossas maiores dificuldades, os nossos vícios, os nossos defeitos. Claro, todos nós os temos, e isso faz parte do atual nível evolutivo no qual nos encontramos. E diante destas nossas próprias dificuldades, ou diante do nosso reconhecimento, que possamos nesse instante pedir ao nosso Mestre amado e querido Jesus a força e a energia necessária para nós conseguirmos levar adiante esta luta, levar adiante esta batalha. Nós sabemos da grande guerra que é tornar-se perfeito, vencendo e superando todas estas couraças das paixões materiais e mundanas que ainda nos impede ou atrapalha a nossa caminhada. Mas nós sabemos também que todos nós somos dotados de força divina, porque criados à sua imagem e semelhança, temos em nós todas as potencialidades necessárias para chegar ao cume da evolução
que a nós foi direcionada ou foi dedicada pelo próprio Criador. Então aqui estamos buscando este fortalecimento através do conhecimento, através das informações e aproveitando também a partilha, porque sempre quando estamos partilhando as nossas experiências, partilhando as nossas energias e vibrações, partilhando a nossa própria vida, nós nos fortaleceremos pela união. A própria união com os nossos semelhantes nos fortalece diante de todos esses obstáculos e das montanhas da vida. Que a paz reine no nosso coração e na nossa mente nesse instante. Que eliminemos qualquer tipo de culpa que porventura possamos estar carregando. E que a confiança no Cristo Jesus seja o nosso principal remédio para vencer a nós mesmos. Que assim seja, meus queridos amigos e companheiros. E é isso que nós realmente queremos, é isso que nós desejamos, adquirir essa força para superar essas dificuldades. E essas dificuldades que nós falamos nada mais são do que as dificuldades provenientes dessa nossa estrutura, da nossa própria existência corporal. Porque até então nós estamos deixando dominar, ou nós estamos deixando o material dominar o espiritual. E as dificuldades provêm exatamente deste ponto. Então, que nesses instantes a gente adquira conhecimento e sabedoria para conhecer, reconhecer primeiramente as nossas principais dificuldades e conhecer o caminho, os meios, o instrumento para chegar a esta felicidade, né? Boa noite, Leni Soares. Boa noite também, Iraci Rosa. Boa noite, José Bueno. E também esperamos que você esteja cada vez melhor. Leda Lovato, seja muito bem-vinda. Olá, Lídia. Sou Luiz Alberto. Boa noite também. Sou Antônio Pazotto. Rosilene, Osmane Diego. Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom, né, Valdete? Que bom. Gente, hoje, olá daí, boa noite também, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui dia de sexta-feira, é dia de nós retomarmos a nossa leitura e estudo, né? Boa noite também para Edna Bueno e para Oneida Alves. É a noite de nós retomarmos os nossos estudos. Olá, Marlene Silva, boa noite também. Sobre o livro dos médiuns. Nós estamos falando aqui, tratando das dissertações espíritas, aquelas dissertações que Kardec colocou ao final do livro, algumas dizendo respeito à doutrina em si, outras dizendo respeito aos médiuns e as outras dizendo respeito às sociedades, mensagens direcionadas às sociedades espíritas, mensagens direcionadas aos grupos espíritas, né? Ronaldo Fac, boa noite. Carlinhos Cabelo também, seja bem-vindo. Mensagens direcionadas, e aí nós ampliamos, né, a todos os grupos, porque isso é importante. Todos os grupos aos quais nós fazemos parte, gente, eles precisam estar de alguma forma bem orientados e com, vamos assim dizer, os seus planejamentos em dia, a sua proteção, né, Glória Quirino, boa noite também, para que a gente consiga vencer todas estas, as próprias intempéries, as vicissitudes, mas principalmente para nós vencermos as forças contrárias. Existem muitas forças contrárias que nos envolvem, que envolvem as sociedades e os grupos onde nós estamos. Gente, infelizmente, nós temos algo chamado e conhecido no nosso planeta como a inveja. E muitas pessoas inconscientemente não conseguem ver e enxergar a felicidade do outro como algo bom e positivo. Então, são muitas forças e energias contrárias a todos aqueles que querem ser felizes. E às vezes nós desconhecemos. E quando a gente
desconhece a origem ou tipo de força e energia que está lutando contra, nós temos um pouco mais de dificuldade para vencer e superar, né? Nós sempre fazemos as nossas preces, as nossas orações, justamente nesse sentido de conseguirmos conhecer. Isso é como uma doença. Quando você procura um médico, a principal coisa que a gente quer é que o médico acerte no diagnóstico. Se o médico acertou o diagnóstico e a gente já descobriu qual é a nossa doença, né? Boa noite também, Andréia, Andreotti, seja bem-vinda, Maria Souza também. Quando ele descobre qual é o problema, aí fica fácil, nós vamos combater, seja com medicamento, seja com uma dieta. E do ponto de vista espiritual, a mesma coisa. Quando a gente consegue descobrir qual que é a razão e o motivo, e principalmente as maiores oposições à nossa felicidade, a gente consegue lutar. Claro que nós vamos lutar com as nossas forças e procurando, sobretudo, nos fortalecermos ainda mais, porque a gente não tem que brigar com o outro. Este é um dos grandes problemas. Se nós passarmos a direcionar as nossas forças para ou contra o outro, nós vamos estar desperdiçando-as. Por isso que o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos estudar, ele deixa muito claro que o que nós podemos pedir a Deus é força. Força para quê? Força para nós estarmos preparados para superar todas as adversidades. Não é força para lutar contra o outro. Por quê? Porque eu não posso vencer o outro, né, Joana Carneiro? Eu não posso mudar o outro, eu não posso reformar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo. E o outro, eu posso até contribuir com a sua mudança, eu posso até colaborar através dos meus exemplos, através dos meus ensinamentos, eu posso colaborar com informações para que ele promova a sua mudança. Se ele não quiser mudar, ele não vai mudar. E nem Deus vai obrigá-lo a mudar. Por quê? Porque ele nos concedeu aquilo que chamamos de livre-arbítrio. Sim, por circunstâncias das situações ou das coisas ou da própria pessoa, ela vai chegando no momento que ela vai ficando tão esgotada e tão cansada com o sofrimento que ela se propõe a uma mudança. As expiações vêm e chegam de uma certa forma na criatura que ela se vê obrigada. E muitas das vezes ela fala, não é Deus, Deus não fez nada. Eu até rezei, pedi e ele não fez nada. Então eu vou mudar. Mal sabe ela que aquela força para ela mudar que vem de dentro, vem do próprio Criador. Mas tudo bem, ele não se preocupa, ele não tem esse tipo de orgulho, muito menos nenhum tipo de melindre. Então, estas mensagens, estas comunicações, elas vêm principalmente com esse objetivo. Por isso devemos voltar os olhares sempre para nós. Vimos, identificamos uma mensagem, essa mensagem se encaixa perfeitamente no grupo onde nós estamos? Ótimo, mas eu não tenho que direcionar ao grupo, eu tenho sempre que estar direcionando à minha pessoa. É claro que quando nós falarmos ou quando estivermos falando de grupo, se nós tivermos a oportunidade de trocar ideia no grupo, de expor o nosso ponto de vista, pode ser que nós também auxiliemos o grupo. O grupo, não nos esqueçamos, é aquela entidade coletiva que se forma, é aquela egrégora. Então a gente tem também essa parcela de responsabilidade com o grupo, mas toda e qualquer mensagem sempre direcionada a nós mesmos. Gente, exatamente falando disso, nós paramos, no nosso último encontro sobre o livro dos médiuns, falando desses médiuns que de alguma forma acabam se mantendo isolados, muitos acabam criando uma certa divisão, um separatismo dentro do próprio grupo, né? Muito por causa das influências que recebem, das mensagens e dos espíritos que transmitem essas mensagens. A gente vai continuar vendo isso, mas, sobretudo, uma coisa interessante que a gente estava falando, que
a proteção cabe a nós sempre buscarmos. E, independentemente do grupo onde eu estiver, independentemente dos médiuns e companheiros que fazem parte da minha família, eu tenho essa condição e capacidade de me vincular a um bom espírito e receber os méritos ou os louros dessa fé que eu tenho na espiritualidade superior. Eu tenho essa condição. Mesmo estando no meio de uma guerra, mesmo estando no olho do furacão, eu posso estar vinculado ao meu anjo de guarda, que vai me fortalecer para que eu consiga superar toda esta tempestade. De novo, tudo depende de mim, da minha vibração, do meu vínculo com estes seres. Agora, se eu descuidar um pouquinho e der abertura, aqueles seres ou aqueles espíritos que estiverem influenciando o grupo, eles também vão acabar me atingindo. E me atingindo, como eu sou um ótimo advogado em causa própria, eu vou perceber e enxergar que o problema não está comigo, o problema está com o outro. E aí eu passo a direcionar as minhas críticas para o outro. E aí, é claro, vamos criar ainda mais discórdia no grupo, ao invés de resolver ou solucionar os problemas. Ok? Boa noite, Vânia. Boa noite também, Cidinha. Sejam bem-vindos. Boa noite também, seu Célio Melo. É um prazer tê-lo sempre aqui conosco. Iraci Prestupo, também boa noite. Não tinha cumprimentado. Sejam sempre bem-vindos. A próxima mensagem, ela vem, mais uma vez, do espírito de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, já trouxe algumas outras aqui, e sempre as mensagens nesse sentido e nesse objetivo. Já abrindo um parênteses, essas mensagens, gente, como nós dissemos, foram aquelas mensagens selecionadas por Kardec e de onde Kardec extraiu uma autenticidade entre a mensagem e o espírito comunicante. Por quê? Falando exclusivamente de São Vicente de Paulo, no próximo tópico, que são as comunicações apócrifas, Kardec vai apontar, essa ideia a gente já vai começar esse tópico hoje. Kardec vai apontar algumas mensagens que recebem a assinatura desses espíritos, e uma primeira delas de São Vicente de Paulo, que não condiz com as outras mensagens, ou seja, não pode ter sido de São Vicente de Paulo. Algum outro espírito pode ter ditado e utilizado o nome de São Vicente de Paulo. Olha para vocês verem que interessante. Então, nessas aqui que Kardec separou, Kardec confirmou a autenticidade. Depois, nas comunicações apócrifas, nós vamos ver e, se possível, vamos tentar, através de uma leitura simples e rápida, identificar nós mesmos os pontos onde o próprio codificador também identificou como sendo um atestado de que não pertencem àquele espírito. São Vicente de Paulo, nessa mensagem, ele vai trazer a seguinte informação para nós. Nós recebemos, através das comunicações, muitos conselhos e muitas afirmações sobre a própria doutrina, né? Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda. Sobre a própria doutrina. Só, gente, que nenhuma dessas mensagens sobre a doutrina, elas podem disseminar qualquer tipo de discórdia. A gente já falou aqui em outros programas, né, em outras leituras, estudo. Boa noite, Jéssica Dias, seja muito bem-vinda. Nós já falamos em outros estudos que acontece muita discórdia, não somente entre médios de um grupo, mas inclusive de casas espíritas diferentes, de igrejas diferentes, tá? E igrejas que pertencem à mesma crença. Sabe aqueles ciúmes, aquela coisa, na minha igreja vai mais pessoas, na sua igreja vai seres mais assim, mais assado, aquela disputa. Então, São Vicente vai falar o seguinte, olha, nós temos que começar a tomar muito cuidado com essas mensagens, por quê? Porque o Espiritismo, em momento algum, gente,
Ele vai pregar a discórdia. O próprio codificador falou aqui, nós vimos em outras mensagens, é preferível nós termos muitos grupos de poucas pessoas do que um grupo grande com muitas pessoas. Por quê? Porque essa energia ou essa egrégora, ela pode ficar prejudicada por conta do pensamento. É mais fácil você manter uma comunhão de pensamentos entre poucas pessoas do que entre um grupo maior. Então, o Espiritismo não poderia por si só chegar e dizer alguma coisa que o outro grupo está fazendo errado, e que o outro grupo ou que outra pessoa, isso não é da própria doutrina. Então ele fala, cuidado, fiquem atentos, fiquem vigilantes, porque isso não condiz com os objetivos da própria doutrina. O orai e vigiai, sobretudo nesses instantes, ele precisa ser aplicado e muito bem aplicado. E não poderia deixar de ressaltar, inclusive em conversas com amigos nossos, também que frequentam as suas casas espíritas, né? Eu sei que tem pessoas aqui que não são espíritas, não se preocupem, tá? Deve acontecer isso também na igreja que vocês participam. A gente já andou comentando o quanto o Covid alterou muito a disposição das pessoas. Gente, nós tínhamos um movimento antes da Covid. E nós temos um outro movimento depois. Aquele período que as pessoas foram convidadas a retornar ao seu próprio lar e fazer um exame de consciência e identificar a forma como estavam caminhando, foi um verdadeiro e grande período de seleção ou de separação entre o joio e o trigo. Foi um período que todos nós tivemos a oportunidade de identificar, o que eu quero efetivamente para a minha vida. Tanto é que agora, com o retorno, vamos dizer assim, só para vocês entenderem, com o retorno à normalidade, nós vimos os grupos se modificarem. Os frequentadores começaram a, alguns se afastar, outros aparecerem, mas a gente percebeu uma mudança, uma alteração. E aconteceu com pessoas que às vezes estavam há anos frequentando e participando, mas provavelmente ela não sabia ainda se aquele era o caminho que ela pretendia seguir, se aquele era o caminho que condizia com a sua própria evolução, ou se ele precisava buscar algo diferente. Sim, Elaine, foi um período de encontro consigo mesmo, e neste encontro consigo mesmo, muitos tiveram a oportunidade de efetivamente se conhecerem. Até ainda brincamos também, né? Brincamos entre aspas, né? Na nossa exposição lá em Americana, sobre isso. Tem ou tinha pessoas que eram simpatizantes da doutrina e frequentadores há 15, 20 e poucos anos. E quando veio o Covid, parece que perceberam que alguma coisa não estava bem, alguma coisa não estava funcionando. E alguma coisa não estava, pelo menos, ajudando na manutenção do equilíbrio e da harmonia em si. Acabaram se afastando. Por quê? Porque realmente não há como nós ficarmos como simpatizantes de alguma instituição durante tanto tempo sem nos dedicarmos ao trabalho para aquela instituição. Então, neste período, que foi muito importante, a gente precisa, continuando ainda a fazer a nossa análise, identificar, pelo menos para nós que aqui estamos, como foi? Como foi o nosso reencontro? Saímos melhores e mais fortalecidos? Ou melhor, estamos saindo melhores e fortalecidos porque não acabou ainda. Nós podemos dizer que estamos nesse período de provas. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Então, é interessante, o que a Cília colocou aqui também. Começaram a surgir muitas lives, muitas casas hoje já estão trabalhando e programando as suas exposições, os seus estudos, num sistema híbrido, não só presencial, como também
através das lives, e isso foi uma necessidade que surgiu para o mundo. Por quê? Porque isso eu posso dizer que é para todas as religiões. Gente, as religiões estão perdendo adeptos, podemos assim dizer, para as próprias redes sociais. Lógico que o objetivo não é formar um grande número ou trazer adeptos para nenhum tipo de doutrina. Não. Mas as doutrinas religiosas, elas têm um principal objetivo de consolação para com todas as pessoas. E as pessoas simplesmente estão fugindo. Ô, Sr. Antônio Onofre, muito obrigado e que tenha uma ótima reflexão depois quando o senhor puder assistir. Um abraço. Nós estamos perdendo, nós perdemos muito. Agora, através dessas próprias lives, a gente pode continuar resgatando este público. E principalmente um público mais jovem, né? Sempre houve a preocupação com os mais jovens. Talvez muitos de nós, enquanto éramos também jovens, nós não tínhamos essa preocupação, essa dedicação. Muitos de nós ficamos mais dedicados agora, mais experientes. Então, é algo que nós devemos pensar e muito. E é exatamente nesse ponto que São Vicente de Paulo vai tocar. Por quê? Porque esse período de testes e de provas não foi apenas para algumas pessoas, é para a humanidade inteira. E inclusive nós estamos sendo também testados e provados, seja na nossa fé, seja na nossa perseverança, mas de qualquer forma, nós estamos sim no momento de transição e da grande separação ou seleção natural do joio e do trigo. Para darmos a sequência aqui, né, a gente acabou empolgando um pouquinho nessa mensagem, mas ela é realmente interessante. A próxima e última sobre as sociedades, ela vem do espírito de Erasto. Erasto foi um discípulo de Paulo apóstolo e que, gente, sobretudo no livro dos Médiuns, nós vamos encontrar muitas comunicações atribuídas a ele. Tem várias obras, sim, mas no livro dos Médiuns foi onde eu particularmente encontrei a maior parte da contribuição ou da colaboração de Erasto. E o que Erasto vai dizer para nós nessa mensagem que Kardec colocou aqui ao final? Ele vai dizer que, infelizmente, nós vamos encontrar nas nossas casas, nos nossos grupos religiosos, nós vamos encontrar conselhos, nós vamos encontrar mensagens, ou nós vamos encontrar espíritos, e aí eu acrescento, encarnados ou desencarnados, que querem ter uma exclusividade, que querem ser melhor do que os outros, que querem estar com a razão. E aí ele vai exatamente dizer: cuidado com esses espíritos. Lógico que isso não pode ser uma característica de um bom espírito. Gente, quando que um bom espírito vai querer uma exclusividade? Quando que um bom espírito vai dizer que aquilo ali pertence a ele, que o trabalho é dele, que a função é dele? Não. Os bons espíritos que nós temos nesse planeta são instrumentos do próprio Cristo. E todos eles vão dizer que o trabalho é do Cristo. Estamos sendo supervisionados pelo próprio Cristo. Então nós não detemos nenhum tipo de exclusividade. Os médiuns, da mesma forma. Não há médium que detenha a exclusividade deste ou daquele espírito, ou que aquele espírito é uma propriedade sua e que só se comunica através deles. Não, um bom médium, como nós já vimos em todo o livro dos médiuns, é justamente aquele que está buscando o seu aperfeiçoamento íntimo. É aquele que está buscando a sua instrução e principalmente é aquele que procura exercer o seu mandato seguindo os exemplos do Cristo. Mas nós vamos encontrar, diz Erasto,
espíritos famintos pelo poder. Poder em todos os sentidos, e os desencarnados, principalmente este poder da argumentação e de se arvorar como detentor da verdade. E como acabamos de dizer, não pode ser um espírito bom. Espíritos que vão tentar manter aquelas fórmulas e cerimônias extravagantes, aquele individualismo. Eles, gente, com certeza não estão unicamente ou só a verdade estar só com eles. Não. E é por isso que os médiuns precisam a cada vez mais ampliar o seu conhecimento e a sua sabedoria, até mesmo para ajudar na identificação destes seres. E nesse momento, como a gente falou, que começamos a ficar um pouco mais isolados, muitos aí obtiveram comunicações inclusive intuitivas, ou, eu prefiro essa expressão, inspiradoras, porque não estava se reunido, não estava com grupo, então trabalhou muito este personalismo. Então tem muitos desses médiuns que estavam ali vinculados exclusiva e diretamente com determinados espíritos, e que de alguma forma, por isso, acabaram afastando e entraram naquela questão principalmente crítica com relação a outros. Muitas disputas, ou as disputas cresceram neste período. Mais uma vez, como diz o codificador, nós precisamos ter, e aí ele vai desenvolver mais no tópico seguinte, precisamos ter aquele bom senso e conhecimento suficiente para conseguir separar as coisas. As mensagens que nós estamos vendo agora são mensagens direcionadas às sociedades. Quais são os objetivos, ou qual é o objetivo principal da sociedade de caráter religioso? Não é efetuar esta ligação da criatura com o seu Criador? Nós só podemos e só vamos fazer isso, gente, se nós vencermos o personalismo. Se nós vencermos e superarmos o egoísmo, o próprio orgulho. Então, não é um nome que vai constar numa mensagem que vai ser capaz de modificar alguma coisa. Não, em hipótese nenhuma. Não é um nome. Aliás, esse também podemos dizer que é um tipo de pré-conceito ou um arquétipo que nós trazemos na nossa memória que nos dificulta buscar a essência ou a verdade nas comunicações. Se a gente vê uma mensagem, e alguém falou ali, essa mensagem de Bezerra de Menezes, gente, garanto a vocês que muitas pessoas, não são poucas não, muitas pessoas sequer vão questionar se a mensagem é realmente de Bezerra. Não, mas a mensagem é de Bezerra. Pronto. Mas nós não aprendemos aqui com o próprio Kardec que é preferível nós rejeitarmos 9 verdades do que acatar uma única mentira? Sim, nós temos que desenvolver em nós esse senso crítico, e é isso que Erasto fala aqui, principalmente quando nós estamos neste espírito de grupo. A gente tem que se preocupar se um determinado médium está ali com aquele pensamento, com aquelas ideias, com aquelas mensagens. Opa, desconfiemos, ele pode estar sendo vítima de uma obsessão. E esta obsessão, ela pode causar a separação do grupo. Por isso a gente precisa estar sempre atentos. E é o que Erasto chama a nossa atenção. E em especial, quando a gente fala, nesse período foi mais ou menos assim, né? A Covid veio, surgiram muitas comunicações. Mas, gente, uma das principais características da espiritualidade boa, da espiritualidade superior, é a universalidade. O que é isso? Quando a espiritualidade deseja revelar alguma coisa para a humanidade,
Ela não vai usar exclusivamente um único médium, ela não vai usar exclusivamente um único espírito, ela não vai usar exclusivamente uma única casa espírita, ela não vai usar unicamente uma igreja. Quando há uma verdade a ser revelada para a humanidade, a espiritualidade vai usar várias frentes ao mesmo tempo para revelar essa verdade. Como aconteceu com a doutrina espírita, a codificação. Por isso Kardec se comunicava com mais de 1000 centros esparramados pelo mundo e ele buscava a universalidade dos ensinos dos espíritos para ele colocar ali na obra da codificação. Não é que Kardec escolheu, eu vou escolher essa mensagem porque foi tal espírito que deu. Não, ele tinha esse contato com todos os grupos que escreviam para ele, e ali ele retirava a essência da mensagem. É claro que se tinha uma mensagem assinada por alguém que já era conhecido, ele traria, mas o ensinamento, a essência, ele só trouxe aquilo que era universal, de caráter universal. Aquilo que era personalizado, ele não colocou na obra da codificação, não, vocês podem ver. Não tem questões particulares e pessoais, é tudo questões de caráter geral. Então, isso a gente deve também utilizar nos nossos grupos, que é o que Erasto fala aqui nesta última mensagem das dissertações. E exatamente, né, o que a Oneida Alves colocou aí para nós refletirmos. Hoje, o mundo está sendo tomado pelas fake news. Sim. Então a gente tem que tomar um cuidado mais do que especial. E a gente espalha essas fake news com uma facilidade, gente. Pertenço a vários grupos, já até falei com muita gente, falo, cuidado. Eu falo muito aqui em casa com os meus filhos, com a minha esposa, gente, cuidado. Vocês receberam uma mensagem, vocês já estão repassando antes de confirmar se aquilo é verdade ou não. Toma cuidado com isso. Por quê? Porque a gente não sabe para quem nós estamos repassando. Pode ser que a pessoa não esteja preparada, ela pode acreditar naquilo que você está enviando, principalmente porque veio de você. Então, temos que tomar muito cuidado. Esses alertas é que nós estamos recebendo aqui da própria espiritualidade. Gente, chegamos aqui ao final de mais uma reflexão. Chegamos ao final de mais uma semana. Agora nós temos aí um final de semana e, como muitos já colocaram aí, um final de semana comemorativo, pelo menos do ponto de vista humano material, comemorativo do Dia dos Pais. Então fica aqui o nosso carinho, as nossas preces e vibrações para todas as famílias. E eu costumo dizer, todos nós temos um pouco de pai e temos um pouco de mãe. Então, feliz Dia dos Pais é para todos, inclusive para as mães também. Ok? Então, que todos nós possamos aproveitar ao máximo essas vibrações e render graças ao Pai maior, que é o nosso Criador. Muita paz a todos vocês, deem um abraço forte em todos os pais, em todas as mães, e fala para eles, é o meu e agora eu vou dar aquele que o Edson pediu. E dê um outro abraço também. Aproveitem. Muita paz a todos vocês e até o nosso próximo encontro.